Olá, que bom estar na sua companhia novamente para mais um vídeo. Hoje para conhecer Elise Frederick Hensley, uma atriz de teatro e cantora de ópera, mas também a esposa de um rei, no caso, Dom Fernando II de Portugal, viúvo de Dona Maria II. Agora, vamos dar uma pequena pausa na nossa história para pedir a você um gesto de apoio e colaboração. Por favor, não saia daqui sem deixar sua inscrição, like, comentário, podendo ser só um emoji que já nos ajuda muito. Então vamos à nossa história de hoje. De origem suíça-alemã, Elise Hensley era filha de Johann Friedrich Conrad Hensley e de sua esposa Louise Joseph. Elise Frederick Hensley nasceu na Suíça em 22 de maio de 1836. Em seu país de origem, viveu apenas os primeiros anos de vida. Aos 12 anos, emigrou com a família para Boston, nos Estados Unidos, onde recebeu uma cuidadosa educação. Foi lá que desenvolveu as suas aptidões artísticas e se tornou fluente em várias línguas, frutos da esmerada educação que recebeu. Amante das artes e das letras, terminou os seus estudos em Paris. Ao longo dos anos, tornou-se fluente em 7 idiomas. Cantora, poliglota, pintora, florista e escultora, foi mãe solteira aos 21 anos. Após o término da sua educação, Hensley atuou no Teatro alla Scala, em Milão, na Itália. No dia de Natal de 1857, em Paris, aos 21 anos, ela deu à luz uma menina batizada de Alice Hensley, cujo pai era desconhecido, sendo provavelmente conde de Milão, do qual esteve noiva. Foi na capital francesa que deu os primeiros passos no mundo artístico, atuando em diversos países como Alemanha, Suíça, Áustria ou Itália. Em Portugal, começou por atuar no Teatro Nacional de São João, no Porto, palco que pisou pela primeira vez em fevereiro de 1860 como membro da Companhia de Ópera de Lonneville, tendo posteriormente cantado no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, em abril do mesmo ano. Em 1860, fez uma turnê na cidade de Lisboa, interpretava a pajem da ópera Um Baile de Máscaras de Verdi, quando na plateia figurava Dom Fernando II, o qual imediatamente se apaixonou por Elise, que na altura estava com 24 anos. Dom Fernando II era viúvo da rainha Dona Maria II, que morreu em novembro de 1853, aos 34 anos. Além de cantora e atriz, Hensley era escultora, ceramista, pintora, arquiteta e floricultora. A 10 de junho de 1869, desposou morganaticamente o rei Dom Fernando II em Benfica, na capela do Palácio de São Domingo. O rei de Portugal era, nessa época, o segundo filho de Dom Fernando II, Dom Luís I. Pouco antes do enlace, Dom Fernando II pediu ao duque Ernesto II de Saxe-Coburgo-Gotha, seu primo, um título para sua mulher. O polêmico casamento foi realizado com sucesso, mas antes, Elise recebeu o título de condessa para ser elevada à categoria de nobre. O título de condesa de Edla foi-lhe concedido dias antes da cerimônia por Ernesto II de Saxe-Coburgo-Gotha. A imprensa
e a nobreza portuguesa dividiram-se na apreciação do casamento entre o rei e a ex-cantora de ópera. Talvez por isso ela tenha sido quase esquecida da história de Portugal. Como esposa, abandonou a música, mas não o seu amor pelas artes, sendo incentivadora de vários artistas renomados da época. O casal gostava de se refugiar em Sintra, onde Dom Fernando II tinha comprado o abandonado mosteiro de Nossa Senhora da Penha. Iniciou-se sobre os 80 hectares adquiridos, com a cumplicidade da Condessa de Edla, a construção de uma das obras mais marcantes do romantismo em Portugal. Deve-se o atual patrimônio florestal da Serra de Sintra a Dom Fernando II, que sempre foi apaixonado pela botânica e a cumplicidade da Condessa d'Edla. Tendo chamado o jardineiro francês Jean-Baptiste Bonnard, tivesse levado a cabo um trabalho que transformou radicalmente o aspecto da topada das necessidades. A importação de plantas destinadas aos jardins é talvez a parte mais bem documentada da contribuição do rei para o incremento da arte de construir jardins. Como resultado, as plantações do Parque da Penha intensificaram-se por volta de 1869. Elise introduziu certas espécies arbóreas no parque, vindas da América do Norte. É graças à Condessa que, por exemplo, se dá a importação de uma grande variedade de espécies exóticas oriundas dos 4 cantos do mundo e, em especial, do continente americano. Foi Dom Fernando que começou o processo de arborização, mas rapidamente a mulher assumiu o controle. O rei e a condessa tiveram o apoio do cunhado americano de Hensley, o silvicultor John Slade. No meio do parque, a condessa iniciou a construção do chamado chalé, conhecido como Chalé da Condessa, que ela mesma projetou ao estilo das casas rurais norte-americanas. Se encontra estrategicamente situado a poente do Palácio da Penha. Mulher culta, dedicou-se com o marido ao patrocínio de vários artistas, entre eles o mestre colombiano Bartalo Pinheiro e o pianista Viana de Mota. O edifício que construíram é totalmente inspirado nos chalés alpinos e, como já citamos, nas construções americanas, que naquela altura eram tendência pela Europa e no exterior. O jardim que o rodeia oferece uma paisagem exótica na qual se destacam a Feteira da Condessa, o Jardim de Jaina, o Caramachão e o labirinto de pedras do chalé. Após 16 anos de casamento, em 1885, Dom Fernando faleceu e, em testamento, deixou à sua viúva todos os seus bens, incluindo o Castelo dos Mouros e o Palácio da Penha, ambos em Sintra. Após uma batalha judicial com o objetivo de que este patrimônio retornasse à coroa portuguesa, a condessa acaba mesmo por vender o castelo, o palácio e o parque ao Estado, mantendo o direito de usufruto do chalé e do jardim até 1904. Foi o rei Dom Carlos I que, pagando 410 contos à condessa, conseguiu reaver os 2 castelos para o Estado português. Elise Hensley, depois disso, abandonou Sintra e passou a viver com a filha Alice, que havia se casado com Manuel de Azevedo Gomes. Faleceu no Coração de Jesus, freguesia de Lisboa, aos 92 anos, vítima de uremeia no dia 21 de maio de 1929. Elise faleceu ao lado de sua única filha, Alice Hensley.
Foi sepultada no cemitério dos Prazeres. O seu jazigo encontra-se em Lisboa e recria o cenário verde da Serra de Sintra que ela tanto amava, sendo composto pela sobreposição de blocos irregulares de granito provenientes da Serra de Sintra, assentes numa base quadrada de calcário envolta em densa vegetação e encimadas por uma réplica da Cruz Alta que se encontra no sítio mais alto do Parque da Penha, em Sintra. A condessa Dédala recebeu na morte o tratamento e as honras de uma figura de Estado. A rainha Dona Amélia e o deposto rei Dom Manuel II mandaram o Visconde de Aseca como seu representante ao funeral. A condessa Dédala não reuniu consenso entre o povo português. Em 1999, o chalé da condessa foi consumido por um incêndio, tendo reaberto ao público 12 anos mais tarde, em 2011, após 4 anos de obras de recuperação sob a alçada da Parques de Sintra. O projeto foi distinguido em 2003 com o Prêmio União Europeia para o Patrimônio Cultural, Europa Nostra, na categoria de conservação. Será que ela merecia mesmo ter caído no esquecimento e por qual motivo real foi tão desprezada por alguns ao se casar com o rei viúvo? Isso e muito mais você me conta nos comentários. Estarei por lá esperando você. Muito obrigada por me assistir e acompanhar em mais um vídeo.